Irmãos e irmãs, com essa Eucaristia, nós iniciamos esses dias intensos, profundos, esses dias de oração, de encontro com o Senhor no mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Essa celebração, ela começa hoje, mas não termina hoje. Por isso é importante que todos nós possamos nos empenhar para participar bem desses 3 dias do Tríduo Pascal, concluindo no Sábado Santo, com a renovação do nosso batismo, com a renovação da nossa fé. A Eucaristia de hoje remonta o Antigo Testamento, aonde o povo que estava escravo no Egito foi liberto pela mão forte de Deus. Atravessaram com fé, com perseverança, o deserto, a escuridão. Se deixaram ser guiados por Deus. Ali também fizeram um encontro consigo mesmos, com as suas fraquezas, com as suas faltas, os seus pecados, com as suas misérias, mas assim mesmo o Senhor os concedeu alcançar a terra prometida. Irmãos e irmãs, todos nós vivemos tempos difíceis na nossa vida, na sociedade, no tempo em que vivemos, também dentro da igreja. É fato que nós também atravessamos um deserto existencial, aonde muitas vezes nós até duvidamos de Deus, não sentimos mais a sua presença, não conseguimos nos comunicar com o Senhor. Mas está aí justamente a necessidade de celebrarmos bem esses dias da Páscoa, para que nós possamos nos encontrar em Deus. Por que nos encontrar em Deus? Porque Ele nos encontrou no deserto, nos encontrou escravos, nos encontrou abandonados e se fez presença. A Eucaristia de hoje, nós celebramos a instituição da Santíssima Eucaristia, a ceia do Senhor. O Senhor que voltou para o Pai, como nos diz o Evangelho, mas estabeleceu uma forma de presença entre nós para que nós não fiquemos abandonados, sem ter um referencial de vida, sem ter a quem encontrar na hora do deserto, na hora das nossas dificuldades. Por isso que nós celebramos hoje é a festa do conforto de Deus, que se faz alimento para todos nós, para nos sustentar no corpo e na alma, que nós vamos fazer daqui a pouco, no gesto de lavar os pés, é um gesto de purificação, simbólico com as pessoas da nossa comunidade, mas estabelecido por Jesus para dizer que nós precisamos procurar uma purificação interior para entrarmos em comunhão com Ele. A Eucaristia que nós celebramos destaca a dimensão do amor de Jesus. O mandamento maior que o Senhor estabeleceu entre nós, amar a Deus e amar ao próximo. O Senhor que demonstra, como nos diz no final do Evangelho, dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Deu o exemplo do amor extremo, do amor incondicional, do amor infinito, aquele amor que não se mede, aquele amor que não se vê, um amor que não é proporcional àquilo que nós compreendemos na nossa vida humana. Por isso precisamos, já na celebração de amanhã, contemplar a imagem do crucificado como a imagem do amor extremo, do amor incondicional. Aquele amor que nos encontra em meio às nossas misérias e que é capaz de nos salvar de nós mesmos, do nosso pecado, das escravidões que nós sujeitamos a nós mesmos. Outra dimensão que nós precisamos entender a partir da Eucaristia de hoje é justamente o ponto máximo da nossa fé, a Eucaristia que nós celebramos diariamente nas nossas comunidades, semanalmente. Todos nós hoje temos a oportunidade, se quisermos, de participar de missas diárias, desse encontro pleno com o Senhor que se faz presença, que não nos deixa abandonados, caminhando sozinhos, mas nós precisamos manter os olhos fixos no Senhor. Nenhuma situação humana é justificativa plausível para que nós desviemos o olhar do Senhor. Claro que nós vamos encontrar as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, que vão sim nos colocar no momento de provação,
que vão talvez cegar os nossos olhos, mas nós não vemos o Senhor somente com os olhos, mas com o coração. A certeza do coração que nos faz permanecer na sua presença. Ainda, outro aspecto que nós podemos destacar dessa liturgia é um instrumento usado para que esse sacramento nos alcance, os presbíteros da igreja. À medida que nós celebramos a instituição da Eucaristia, celebramos o ministério presbiteral. São Francisco nos ensina, e nós precisaríamos aprofundar mais no nosso dia a dia naquilo que São Francisco diz sobre a dimensão do ministério presbiteral, porque, com certeza, nós encontramos nos sacerdotes, nos bispos, naqueles que celebram a Eucaristia, também muitas fraquezas que até causam escândalo dentro da igreja, ferem esse corpo místico de Cristo, diminuem a credibilidade da igreja, tiram a esperança, tiram a fé das pessoas. Mas o que São Francisco nos ensina é que nós precisamos viver e separar aquilo que é do ser humano e aquilo que é de Deus, e trazer isso para nós também. Não só no ministério sacerdotal, mas para todos nós, filhos e filhas de Deus, porque nós carregamos a dimensão do pecado e a dimensão da graça, da divindade em nós. Nenhum pecado alcança o Senhor na Eucaristia. Por isso, não podemos deixar de entrar em comunhão com o Senhor, com a igreja, por causa de algum ministro instituído da igreja. Nenhuma mão pecadora alcança a Eucaristia. Ali está o Senhor, aquele que nos lava dos nossos pecados, que nos salva, que nos conduz a Deus. Então, é como a fonte para o riacho. Para a igreja, a Eucaristia é a fonte da vida, a fonte da salvação, e nós não podemos viver sem a Eucaristia. A Eucaristia é remédio para a nossa vida, e nós precisamos nos esforçar constantemente para buscarmos esse sacramento que o Papa Bento XVI definiu como o sacramento do amor e da caridade. É um esforço que nós fazemos constantemente, diariamente, para mantermos em comunhão, para olharmos as nossas fraquezas. Há irmãos e irmãs que, por alguma situação particular, não podem se aproximar da Eucaristia, mas não devem se sentir diminuídos por nada disso. São filhos e filhas de Deus, e o Senhor habita os nossos corações, a nossa vida. Esse discurso sobre a Eucaristia não é para dizer quem pode e quem não pode, é para dizer que nós estamos, independente da nossa condição de vida, na presença. O Senhor se faz presente aqui, lá fora, na nossa casa, aonde nós queremos carregar o Senhor, que habita dentro de nós. Então é uma decisão que nós temos que tomar quando nós renovamos a nossa fé na celebração da Páscoa. Nós queremos portar o Senhor dentro de nós, nós queremos ser representantes do Senhor aonde nós estamos. Então, por que não amamos, se o Senhor amou incondicionalmente? Por que nós não servimos, como o Senhor nos ensina no Evangelho de hoje, se Ele é o primeiro a servir? O Senhor se fez servo. Então, todos nós temos que ter consciência de uma coisa: vai pesar sobre nós, diante de Deus, a falta de amor e a falta de serviço ao próximo. São sinais do amor de Deus, da nossa salvação, que nós precisamos também praticar, para que aquilo que nós vamos celebrar não seja uma mera representação, ou algo de momento, sazonal, seja algo que nós levamos para a vida, independente da condição que nós temos na nossa vida hoje. O Senhor nos convida, o Senhor nos purifica, mas o Senhor também exige de nós, para que nós possamos fazer a mesma coisa que Ele fez. Então, nesses dias e após, principalmente essa celebração, onde nós vamos guardar o silêncio sepulcral de Jesus Cristo, vamos meditar qual está sendo a nossa medida de amor e de serviço ao próximo e a Deus.
vamos encontrar essa falha dentro de nós, para que possamos ressurgir também no amor do Cristo ressuscitado. Que o Senhor nos conduza sempre e nos ajude a compreender aquilo que Ele nos ensina. O Senhor disse a Pedro: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Ele compreendeu na entrega da própria vida por Cristo, pelo Evangelho e pela Igreja. E nós estamos compreendendo aquilo que o Senhor está querendo nos dizer? Então que Ele ilumine a nossa mente e o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.